começando assim logo a minha carreira evangélica, assim que o Senhor me chamou para a sua obra, né? Comecei a frequentar igrejas, cheguei ao estudo do batismo e também depois fui tendo a minha caminhada. As fases dentro da igreja foram como cooperador, como diácono, presbítero e pastor. Ora, ouvindo tais palavras. E depois agora, vamos supor assim, depois do pastorado, né? Comecei assim a me questionar dentro da minha pessoa que ainda havia um vazio dentro de mim. Eu mais obedecia, os meus líderes do que eu buscar o conhecimento pleno da palavra de Deus. Esperando com paciência no Senhor, ao longo desses tempos no qual já mencionei, que chegando para mim, através de um sobrinho, por nome de Ricardo da Silva, da cidade de Ribeirão Preto, a mais de 3.000 quilômetros, ele me mandou esse DVD. E ele ainda, quando chegasse em minha mão, ele diria para mim que aquilo seria útil para o meu viver. Então, eu dou graças a Deus por esse DVD, porque através dele eu passei a enxergar uma nova Bíblia, um novo mandamento no qual não existia dentro de mim, que era o dia de sábado. Sendo que, cansando de ler a Bíblia, passava por cima. O segundo capítulo da Bíblia já diz a respeito do sábado ser santificado. E ali, muitos de nós, muitas pessoas que trilham ainda o caminho no qual eu já passei, pessoas ótimas, boas, sinceras, mas ainda não têm o pleno conhecimento. Depois do conhecimento, a atitude tem que ser tomada. E qual seria essa atitude? Procurar uma igreja no qual tem os 10 mandamentos. Era uma sexta-feira e eu disse assim ao Alisson: Alisson, amanhã é sábado, não é dia de se trabalhar. É o dia de santificação ao Senhor, é o sábado. E vamos nos lembrar que amanhã é o dia dele, vamos procurar uma igreja. A igreja adventista, porque ela, no meu ponto de vista, é a única certa mesmo. Então, e assim aconteceu que no sábado nós fomos até a igreja adventista. Como eu havia feito um plano, um propósito com Deus, em dizendo: Senhor, se amanhã tu me responder diante da tua palavra e ela tocar em meu coração, o Senhor poderá ter a certeza que eu imediatamente me ligarei a essa dominação, porque ela é a igreja verdadeira. E quem vai me dizer, Senhor, não é o meu conhecimento, mas sim a tua palavra. Quando estava preparando o sermão, eu pedi a Deus que me iluminasse para que eu pudesse reavivar a igreja. Um sermão que pudesse revivar a igreja, confirmando ali os mandamentos, a guarda do sábado. E aí comecei a preparar o sermão. Preparei o sermão, fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, ali eu percebi que um grupo tinha saído para fazer uma escola sabatina em um outro local. E aí olhei para a minha Bíblia, comecei a ter aquela dúvida e disse: será que é esse mesmo sermão para hoje? Tinha um outro sermão já dentro da Bíblia e disse: não, vou fazer esse que já estava dentro da Bíblia. Fiquei naquela dúvida, naquele impasse, até o momento em que eu levantei para pregar. Quando levantei para pregar, o sermão que já estava dentro da Bíblia acabou caindo. Aí eu tive a certeza que eu tinha que realmente pregar aquele que eu tinha acabado de preparar. Eu tinha preparado no dia anterior. Levantei, comecei a pregar. Quando chegou na hora do sermão, o pastor Downey, fazendo a pregação, ele mencionava tudo aquilo que eu havia falado com Deus. Ele falava direto no meu coração, ele falava com as minhas palavras, e o Alisson ao meu lado, o meu parceiro que estava aqui na sexta-feira junto comigo, E ainda eu falava: olha, ele ouviu a nossa conversa. O pastor que está pregando a mensagem, ele ouviu a nossa conversa, porque justamente ele repetia palavra por palavras, a respeito daquilo que havíamos conversado. E fui até a porta me despedir dos irmãos. Primeiro irmão, segundo, terceiro, no quarto irmão eu fui interrompido
pelo senhor Guido. Eu me aproximei dele e disse assim: pastor, vamos quebrar o protocolo hoje. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu queria te dizer uma coisa. Eu sou pastor. E eu disse: que bom, parabéns. E ele disse: só que eu sou de uma outra denominação. E eu disse, olhei para ele e disse: aleluia. E ele me disse: eu queria te dizer uma coisa. Segure a sua igreja, porque eu tenho algo importante para falar para eles. Naquela hora eu entendi que ele poderia querer contestar, falar alguma coisa, trazer a doutrina da igreja dele para passar. E aí eu disse: mas me diga, irmão, o que é que você vai falar? Porque eu tenho que falar contigo a respeito do que aconteceu. Porque o Senhor esteve ontem conosco na nossa lavoura. Porque só Deus mesmo podia responder de tal maneira como o Senhor respondeu para nós. Aquilo realmente emocionou. Quando eu percebi que o irmão Guido tinha sido tocado através das palavras inspiradas pelo Senhor Jesus. Na minha mente, eu era salva. 21 anos, né? Servindo ao Senhor, eu me sentia salva. E depois que eu descobri que não era nada disso, eu fiquei muito emocionada. Me emocionei muito, muito, muito. E depois o pastor Downer veio aqui com a irmã Leila e falou do batismo. E eu perguntei se eu poderia me batizar de novo. E aí meu esposo falou assim para mim: não, bem, agora nós vamos pelo verdadeiro batismo. E foi aonde o pastor Downer veio, deu os ensinamentos, nós estudamos, né? E hoje para mim é uma emoção muito grande saber que eu vou passar nas águas batismais e que hoje eu sinto dentro do meu coração que eu sou salva. Mas antes eu não sentia, não. Pesquise antes, busque na Bíblia, né, todo o conhecimento que você necessita. Porque há muitas denominações, mas eu posso dizer para você, para que não haja perca de tempo, use a minha experiência e o tempo no qual eu vivi em outras denominações. A verdadeira igreja tem que ter os 10 mandamentos. A verdadeira igreja é aquela no qual o Senhor, Ele é o Senhor do Novo e do Velho Testamento. Antes de você